Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA, aquele título que te protege da inflação. E temos novidades, por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e receba todos os nossos vídeos, porque diariamente postamos pelo menos um vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar fazendo a análise aqui do Tesouro IPCA 2026, olhando primeiramente o gráfico que o Tesouro Direto disponibiliza das taxas de fechamento. Então verifica aqui comigo, chegamos aqui no final de outubro com a taxa nas alturas, esse é o IPCA 2026, e a taxa tinha começado o primeiro dia de novembro a 5,55. Depois a taxa despencou. O que foi essa queda da taxa? Foi então a proposta aprovada na Câmara dos Deputados com relação à PEC dos precatórios, que temos falado muito aqui do nosso canal a respeito do risco fiscal. Só que aí veja, foi aprovado na Câmara nos dois turnos por maioria qualificada, a taxa desabou. E agora, nesse mês, ela vem se mantendo aí nesse novo patamar. No caso do 2026, está girando aqui, ó, a mínima foi 5,15 e a máxima 5,26. Então veja que está nesse intervalo. Sobe um pouco, cai um pouco e vai estabilizando. Esse é o primeiro sinal de que o mercado está aguardando uma decisão final com relação agora à votação no Senado. Só que no Senado parece que podem ter mudanças. Se houverem mudanças, ou seja, emendas nessa PEC, ela tem que voltar para a Câmara novamente para uma votação. E o tempo vai se esgotando. O mercado está aguardando. Essas mudanças são positivas ou essas mudanças podem piorar ainda mais o texto? É esse momento aqui, ó, de espera que nós estamos observando nesse período. Só que isso olhando no curto prazo. Muita gente tem mandado aqui mensagens nos comentários perguntando: a minha taxa está boa? A minha taxa está ruim? E o importante que você possa olhar também é mais no longo prazo. Não se ater tanto a essas oscilações diárias e às vezes até semanais. Então veja, esse título, por exemplo, vamos pegar ele aqui novamente, que é o IPCA 2026. O que vem acontecendo? Ele lançou com a taxa a 2,96 lá em 2020. Essa taxa mínima chegou a 2,33 aqui em dezembro de 2020. E desde então ela só vem subindo. Só que veja, em determinados momentos ela parou de subir também. Veja aqui, ó, de março, quando chegou a 3,62, ficou de março até mais ou menos julho aí, ó, entre 3,60 e 3,70. De março, mês 3, até julho. Ou seja, 3 meses. Depois voltou a subir de novo. Aí aqui teve uma nova pausa novamente, em torno aí do mês de agosto aproximadamente, até o mês de dezembro. E depois voltou a subir de novo. Agora ela teve uma queda. Então, se você reparar bem, nós temos uma alta, aí ela estabiliza um pouco com uma pequena queda, uma alta, estabiliza um pouco baixa. Novamente aqui, ó, no mês de agosto, tivemos uma alta, estabilizou para baixo. E agora também esse movimento. Isso não quer dizer que vai cair, só significa que o mercado está aguardando novas decisões. Vamos olhar aqui o 2035 para ver se esse fenômeno aqui se repete, para que a gente possa entender, não somente no título de curto prazo, mas os títulos também mais longos, o que tem acontecido com relação a essas variações no Tesouro Direto. Pelo jeito o site do Tesouro aqui, para variar, está com alguma intermitência e a gente talvez não consiga mostrar, realmente. Já apresentou aqui, mas vamos prosseguindo. Vamos falar então das melhores taxas e dos melhores preços para que você entenda o que está acontecendo. Antes, porém, eu já faço aqui um convite para você. Atualizamos uma das playlists mais assistidas no canal, Leilão do Tesouro Nacional, está aqui no alto. Você vai entender que o Tesouro Direto parece que jogou a toalha e o mercado só aumenta a pressão. Se você quer entender um pouco mais do que está sendo a oferta pelo Tesouro Nacional e o que os grandes bancos, fundos e previdência estão comprando, assista aí que você vai gostar. Vamos mostrar agora então a nossa planilha de histórico de preços e taxas aqui para você entender. Fizemos uma reformulação nela para deixar ela mais clean aqui no canal. E vamos começar falando então do 2026. O 2026, o que nós temos enxergado mês a mês. Primeiro falando da taxa média mensal. Pegamos as taxas médias diárias de cada um desses meses e dividimos então pela quantidade de dias úteis e temos a taxa média mensal.
Então repara, por exemplo, as taxas do segundo semestre. No mês de julho, elas subiram 14 pontos base. No mês de agosto, subiram novamente 4,37. Em setembro, passaram a entrar no melhor quartil. Por isso, essa cor aqui passou a ser verde. Então, em setembro, subiu 18 pontos base e ficou em 4,55 na média. Em outubro, 4,97. E em novembro, 5,26 é a média até agora, no dia que eu gravo esse vídeo, dia 19 de novembro de 2021. Então, a taxa média do mês de novembro está 5,26. Vejamos aqui como está a inclinação da curva, da reta, perdão. Veja que a reta é esse ponto azul, você tem todas as taxas. E novamente você vê a taxa subindo aqui, ó. Nesse caso agora, ela está subindo 29 pontos base. E anteriormente tinha subido ainda mais, por isso estava mais inclinada quando passou de 4,55 para 4,97, que aqui foram 42 pontos base. Importante você olhar essa linha vermelha também, que é a linha de tendência, ou seja, a tendência é de alta ou é de baixa? A tendência ainda é de alta nesse tipo de título. Falando um pouco agora das taxas da semana, tivemos o feriado do dia 15, então vamos olhar rapidamente só as taxas do dia 16 para frente. Veja aqui, foram 4 taxas que na média deu 5,20% a média das taxas de abertura. Então está muito próximo da média de novembro de 21, que é 5,26. Agora vamos falar, essa taxa está boa? Veja aqui do lado, à sua direita, as informações com relação ao melhor quartil. O que é o melhor quartil? As 25% melhores taxas de abertura em 2021. Então veja, o melhor quartil para esse título vai entre 4,49 e 5,70. Nós fechamos então a taxa de abertura em 5,16. Veja que está aqui nesse intervalo até um pouco mais próximo do limite, mas estamos no melhor quartil. E a melhor taxa mesmo foi 5,70 lá no dia 29/10. Só que aguarde aí, se você acha que as melhores oportunidades já se foram, assista até o final. E o melhor preço? Porque é importante você ter uma taxa boa, mas principalmente comprar num preço barato. O preço mais barato também foi esse, 2.840. Lá também no dia 29/10 está aqui, ó, 2.840,16, dia 29 de outubro. Mas qual é o melhor intervalo? Vai entre esse preço e 2.840. Repare então que nessa semana nós voltamos para um quartil pior, ou seja, saímos dos preços mais baratos. Aquela promoção dos 25 melhores preços se afastou agora, porque era 2.920 e nós já estamos aqui, ó. Desde a semana passada, nós já estamos em 2.930 e fechamos na sexta 2.944. Bom, qual é a informação melhor que você precisa ter a respeito desse título? As taxas de abertura, em resumo, em 2021, ainda estão no melhor quartil. Já os preços estão num quartil intermediário. Não é um quartil ruim, é um quartil intermediário. É isso que você precisa entender. Prosseguindo, vamos falar agora do IPCA 2035. Só que antes, deixa aí aquele seu super like e olha, atualize-se a respeito de PIB, de inflação e de taxa de juros e também do mercado internacional. É a nossa playlist Expectativas de Mercado. Entenda o movimento que está acontecendo no mercado internacional e nacional. Vamos falar então do IPCA 2035 agora, um título com vencimento mais adiante, já considerado então de longo prazo e por isso você tem que estar preparado para as oscilações. Você que compra esse título tem que ter uma visão de longo prazo e não é comprar e ficar aí preocupado com esses movimentos do mercado. Da mesma forma, você já verifica aqui que desde o mês de julho as taxas vêm aumentando. Assim como o título 2026, o 2035 também entrou no melhor quartil em setembro, 4,75. Veja que se a taxa continuar subindo, no mês que vem ela sairá desse melhor quartil. Outubro, a taxa média foi 5,17 e em novembro está em 5,27. Então veja, 5,26 e 5,27. Taxa média muito próxima para um título que vai vencer muito lá na frente. E além disso, no mês de novembro, a taxa está subindo 10 pontos base em média. Bom, olhando também o gráfico, o movimento é o mesmo. Ou seja, nós estamos verificando aqui que do mês de setembro para outubro, o aumento foi muito grande. Só que agora, de outubro para novembro, nós não estamos vendo esse aumento, apenas de 10 pontos base. Por essa razão, essa linha então aqui reduziu a sua inclinação, mas continua sendo uma tendência de alta. Bom, falando das taxas da semana agora para você. No dia 16 de novembro até o dia 19, nós tivemos aí uma taxa média de 5,21. Ou seja, comparando com a taxa média de novembro, elas caíram.
Você verificou lá no gráfico também que elas estão oscilando aí entre 5,15 e 5,25. Essa é a oscilação. Mas aonde está o melhor quartil em termos de taxa? No mês de novembro, nós tivemos então 5,27. Agora, o melhor quartil desde o início desse título em 2021, ou seja, pegando todas as taxas de 2021, está entre 4,70 e 5,65. Repara comigo agora que quando nós falamos 5,27 ou mesmo 5,19 dessa sexta-feira, ele está ainda mais próximo dessa taxa aqui de 5,65. Então não saímos do melhor quartil, ainda estamos nas 25% melhores taxas. Assim como o preço. O preço mais baixo foi 1,764, novamente no dia 29 de outubro. Quem comprou no dia 29 de outubro comprou com excelente taxa e excelente preço. Você conseguiu comprar? Escreve aí, eu quero saber se tem alguém do canal que pegou essa taxa e esse preço espetacular em 2021. Muito bem, então o preço vai de 1,764 até 1,944, o melhor quartil. Veja que está se aproximando de 1.900, mas ainda está no melhor quartil. Então o 2035, pagando uma taxinha um pouco maior que o 2026, sendo que o preço está no melhor quartil. Veja, essa decisão de escolha é sua. Se você consegue enxergar a longo prazo e consegue levar esse título até o vencimento, as oportunidades, olhando o histórico, ainda estão muito boas. Agora, se você compra para dali alguns meses ou um ano querer realizar marcação a mercado, muito cuidado. O mercado está muito volátil e uma prova disso é que a taxa que nós temos hoje para o 2035 é praticamente a mesma do 2026. Veja que o 2026 está aqui ó, em 5,16 e o 2035 5,19. A variação é mínima para uma diferença muito longe entre um título e outro. Vamos falar agora do 2035. Só que antes, eu te peço, ajuda aí. Dá aquele super like e se você está com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer vídeo, escreva a sua dúvida que além de responder de forma escrita, poderemos até gravar um vídeo específico aqui do canal. É a nossa playlist com várias perguntas aqui. Qual a sua dúvida? 2045, o título IPCA principal mais longe que nós temos para opção de compra. Novamente nós temos o mesmo cenário de aumento das taxas mensais, principalmente aqui entrando no mês de setembro no melhor quartil. Então a taxa média de setembro foi 4,75, aumentou 17 pontos base em relação a agosto. No mês de outubro aumentou 42 pontos base, foi para 5,17 e em novembro nós estamos em 5,27. Lembrando que o mês de novembro ainda não fechou. Temos 7 dias úteis aí para verificar até onde vai essa taxa. Muito bem. Dito isso, nós vamos então agora mostrar aqui as informações das taxas dessa semana. A média da taxa dessa semana foi 5,21. Então verifica que está muito próximo também da média de novembro, sem grandes variações. E você já sabe que as taxas desse título aqui são idênticas à do 2035, basta você verificar. Então vamos concentrar aqui a nossa análise no preço. O que você precisa saber? Por que o preço do 2035 é diferente do 2045? Primeiro, porque o vencimento é antes. Se o vencimento é antes, o preço tem que ser mais caro. Mas não faz sentido comparar o preço do 2035 com 2045, diante da distância que nós temos. Então nós temos que comparar o título com ele mesmo. Então, em termos de preço, o menor preço foi 1.233. Muito provavelmente 1.019, eu que não atualizei aqui. Menor preço está aqui embaixo, 1.019. E a faixa de preço, então, vai de 1.019 até 1.233. Esse é o intervalo. E veja que na sexta-feira a taxa de abertura foi 1.142. Então está aí praticamente na metade desse intervalo de melhor preço. Então, assim como o 2035, o 2045 também está na melhor taxa, nas 25 melhores taxas e nos 25% melhores preços da história. Agora, para finalizar, preste bastante atenção. Certamente a volatilidade vai voltar ao mercado nesses próximos dias. É impossível prever se essas taxas vão cair ou se elas vão subir em razão da volatilidade. Mas é importante que você entenda que todos os olhos estão voltados aí para a PEC dos precatórios. É o risco fiscal no radar. Está para ser votado, então, agora, no Senado Federal, algumas propostas de modificação do que foi aprovado na Câmara. Qual é o impacto disso? Se essas propostas forem interessantes e o mercado entender que essas propostas vão melhorar a situação fiscal, ou seja, há uma preocupação melhor com relação à questão fiscal, as taxas tendem a cair.
Por outro lado, se o mercado entender que os senadores estão olhando mais para o próprio umbigo do que muito mais para a situação econômica do Brasil, essas taxas tendem a disparar. Por isso, você precisa ficar de olho e compreender que o mundo da política influenciará diretamente nessas taxas. E essa vai ser a grande informação do mês de novembro. Como ficará a PEC dos precatórios e também, de forma paralela, os auxílios. Vai ter realmente auxílio diesel, o famoso auxílio boleia? Teremos realmente aumento aí para servidores públicos? Essas questões impactam diretamente na nossa questão fiscal. Acompanhe aqui no nosso canal porque trazemos informações diárias e atualizadas para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você esteja sempre com a sua família e que cada vez mais acompanhe as melhores taxas e os melhores preços aqui do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.